Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula de lógica aplicada. Nessa aula, vamos estudar um pouquinho sobre os quantificadores. Vamos fazer a distinção entre quantificador universal e existencial. Falaremos também dos quantificadores restritos, tá? Entre outros assuntos, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Bom, então essa aula é dedicada a falar dos quantificadores. Então, vamos começar olhando alguns exemplos, né? Então, vejamos alguns exemplos. Motivação, ó, alguns exemplos para motivar aqui. Todos os homens são mortais, todos os seres humanos são mortais. Uma expressão, né? Tudo é esférico, uma expressão da geometria não euclidiana. Para todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180, isso aqui na geometria plana, né? Existe x que pertence aos reais, tal que x mais 4 é igual a 8. Letra E. Existe um triângulo isósceles. Letra F. Para todo x real, x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a x mais 1 ao quadrado. Todo número racional é um número real. Tá? Ó, observe essas frases, né? Então, o que a gente vai notar, né? Notamos o quê? Notamos as seguintes expressões, né? Para todo, todos, tudo, qualquer que seja. Não é? Repare, a gente não observa todas essas frases. Tem outras também que a gente observa. Vamos lá. Então, observe aqui. Então, ó, existe para o um, pelo menos um. Essas expressões elas serão chamadas de quantificadores. Mas que tipo de quantificadores? Tá? Então, observe. Ó. Vamos lá. Um quantificador universal ele é representado pelo símbolo aquele ar de ponta cabeça. Ele é usado como segue. Ó. Então, ó, o ar, ponta cabeça, x, px, mas o que significa, né? Significa para todo x, a sentença px é verdadeira. Outra, o quantificador, ele é existencial, ele vai ser representado pelo E invertido, espelhado, né? Espelhado, e é usado como segue. Então, como é que isso vai dizer? É de x, p de x. O que significa? Que existe um x que atende à propriedade p. Significa que para algum x, a sentença é x, ou melhor, perdão, aqui tem um errinho, px, existe um x, já deixa eu consertar aqui, tá? A sentença, vou colocar aqui, p de x é verdadeira, tá? Então, significa que para algum x, existe um x, tal que a sentença p de x é verdadeira. Vejamos alguns exemplos, tá? Observe isso aqui. Isso aqui coloca uma frase, ó, para qualquer x, se x é homem, então x é mortal. Também poderia trocar essa palavra aqui para humano, né? Se x é humano, tá? Então x é mortal, né? Então, para qualquer x, se x é humano, então x é mortal. Olha a expressão que aparece no início. Para qualquer x. E a gente tem um condicional aqui. Se x é humano, então x é mortal. Em símbolos, teríamos essa expressão aqui. Essa expressão. Para todo x, h de x implica mx. Ok, pessoal? Tá? Tranquilo? Um outro exemplo, ó, vejamos outros exemplos. Qualquer que seja x, x é esférico. Então, qualquer que seja x, eu poderia trocar, se a gente pensar na simbologia, nos símbolos que a gente trabalha. Então, para todo x, x é esférico. Então, SX. Então, para todo x, SX. Isso quer dizer o quê? A sentença e símbolos são tudo a mesma coisa. Tá. Então, para todo triângulo, um outro exemplo. Para todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180. Então, para todo triângulo, o ar ponta cabeça, triângulo. Todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos, essa proposição toda, S delta, representa isso, essa frase, né? Então, essa proposição. Então, eu quero o quê? Para todo triângulo, S delta. Existe x, x é um triângulo isósceles. Existe x, e eu escrevi x é um triângulo isósceles, representa tx. Então, existe x, tx.
Outro exemplo, existe x que pertence a R, tal que x mais 4 é igual a 8. Poderia dizer, então, que existe x que pertence a R, escrever existe x, Rx, tal que x mais 4 é igual a 8. Existe x, ó. Então, duas maneiras de escrever aqui. Existe x que pertence a R, tal que x mais 4 é igual a 8, ou existe x, Rx, x que pertence a R e x mais 4 é igual a 8. Maneira de escrever a mesma coisa. Tá? Maneiras equivalentes de escrever a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Tranquilos. Então, continuando aqui, vamos falar agora da seguinte convenção. Mas antes, vamos ver alguns exemplos. Ó. Sentença. Existe x que pertence às reais, tal que x mais 4 é igual a 8. Em uma proposição, colocar na forma de proposição, em símbolos, existe x que pertence a R, x mais 4 é igual a 8. Valor lógico, verdadeiro. Até aí, tudo bem. Aí agora vem uma outra questão. Ó. X e y pertencem a Z sem usar os quantificadores. E x mais y é igual a 4. X e y pertencem aos inteiros e x mais y é igual a 4. Se eu chamar x e y pertencente a Z de um ZXY, e x mais 4, ficaria o quê? ZXY e x mais 4. Mas qual é o valor lógico? Como é que a gente vai decidir isso? Você precisa dar uma ideia. Existe existe esse x, existe esse y. Para quem esse x e y, quem é arbitrário, quem não é, se existe ou não, e aí? Como segurar isso? Há uma dúvida inerente a esse tipo de proposição. Tá? Então, não pode haver dúvidas quando você para valores lógicos. Tá? Essa que é a grande coisa, né? A informação que a gente precisa gravar. Não pode haver dúvidas com respeito ao valor lógico. Ou é verdadeiro ou falso. Você não pode pensar, duvidar. Tá? E esse que é o ponto. Agora, veja a mesma expressão agora usando os quantificadores. Não estou dizendo que a expressão, por exemplo, 2 seja igual ao exemplo 3. Estou dizendo que é uma situação em que se usa o quantificador. No exemplo 2, você não tem a noção de valor lógico, claro. Mas usando a proposição e introduzindo os quantificadores, você acaba tendo o valor lógico. Tá? Então, ó, para todo x que pertence aos inteiros, existe um y que pertence a z, tal que x mais y é igual a 4. Em símbolos, a proposição daria essa aqui, e o valor lógico é verdadeiro. Se x é real, então x mais 4 é igual a 8. Se x é real, então x mais 4 é igual a 8. Então, como é que a gente formularia isso em termos de quantificadores? Aqui está a gente trabalhando com um condicional. Esse que é o ponto e que faz a insuficiência do cálculo proposicional. Que você tem o quê? Você tem x. Aí você tem que introduzir o quantificador. Repara, se x é real, então x mais 4 é igual a 8. Então, como é que eu faço para verificar isso? Então, para todo x, Rx implica x mais 4 igual a 8. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o ponto. Então, para todo x, Rx implica x mais 4 igual a 8. E aí, essa proposição é verdadeira? Basta você substituir qualquer valor diferente de 4, e você vai perceber que é falso. Tá? Então, aqui, o valor lógico disso aqui é falso. Tudo bem? Tá? Mas aí a importância de fazer a distinção do quantificador, e o quantificador aparecer aqui. Tranquilo isso? Tranquilos? Tá? Vejamos exemplos dessa convenção. Opa, falei, mas não sei a convenção. Vamos lá. A quantificação de uma fórmula proposicional ou proposição, ela é equivalente à própria fórmula. Ah, professor, não entendi. O que isso quer dizer? Então, o jeito que estava escrevendo antes é o correto? Ou o que acontece? Vamos lá. Vamos entender isso. Vamos ver um exemplo, uma situação. Então, você tem a seguinte equação. X mais 2 igual a 0.
Estou trabalhando no conjunto universo dos inteiros, vamos dizer, inteiros. Então, é para todo ou existe? Você quer encontrar o quê? O conjunto solução. Bom, mas encontrar o conjunto solução, então existe. Então, você vai confundir. Então, existe um x inteiro, tal, que x mais 4, x mais 2 é igual a zero. Existe um x inteiro, tal, que x mais 2 é igual a zero. Tá? E quando você encontra esse x, ele vai ser parte do conjunto que a gente vai chamar de conjunto solução. Tá certo? Ah, mas eu não precisaria dizer, ao escrever apenas x mais 2 igual a zero e pedir para você encontrar a solução, já está subentendido que existe. E você só tem que encontrá-lo. Tá? É uma outra, igual uma outra, um x que pertence ao conjunto dos números pares. Dado um x que pertence ao conjunto de números pares. Se x pertence ao conjunto de números pares, vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui, x, que pertence aos conjuntos de números pares. Então, x é da forma x igual a 2k, com k inteiro. Então, aí você tem o quê? X pertence ao conjunto de números pares. Então, para qualquer valor de x, então x é da forma 2 mais k. Fizemos mais alguns exemplos disso aqui, tá? Esse aqui foram alguns exemplos que me ocorreram agora. Então, ó, para todo x que pertence aos inteiros, existe um y que pertence aos inteiros, tal que x mais y é igual a 4. Então, quando você aparece essa expressão aqui, isso vai ser equivalente a x mais y igual a 4. Certo? Então, isso aqui é equivalente a essa expressão. Então, para todo x, existe um y. Okay? Qualquer que seja x, Dom Pedro I foi imperador do Brasil. É equivalente, então, isso aqui seria equivalente ao quê? Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Tudo bem? Terceiro, existe uma bola tal que existe um objeto tal que a bola é esférica. É equivalente à bola é esférica. Eu coloquei redonda, né? Vou colocar esférica aqui também. Esférica. Esférica, tá? Então, existe um objeto. Então, quando eu digo a bola é esférica, o carro é azul, o que eu entendo? Existe um carro que é azul. Então, a convenção vai ser trabalhada dessa forma. Quando eu digo existe, digamos, a parede é vermelha, existe uma parede que é vermelha. Ok? Quando eu digo um cidadão maior de 18 anos é obrigado a votar. Tá? Então, todo cidadão maior de 18 anos o voto é obrigatório. E aí? Isso quer dizer o quê? Para todo cidadão, os cidadãos, né? O brasileiro é obrigado a votar. Então, todos os brasileiros, o brasileiro maior que 18 anos é obrigado a votar. Tá? Tem essa obrigação de ter que votar. É um direito e um dever. Né? Tranquilos, todos estão claros isso? Tá? Uma situação, então, todos. Tá? Fica subentendido. Existe x real, tal que x ao quadrado mais 2 é igual a zero. Existe x real, tal que x ao quadrado mais 2 é igual a zero. Isso é equivalente a x quadrado mais 2 é igual a zero. Ah, professor, mas não existe. Tudo bem. Tudo bem. Não existe um número real tal que x ao quadrado mais 2 seja igual a zero. Não existe. Tudo bem. Mas eu não estou dizendo que a proposição é verdadeira.
Eu estou trabalhando com a proposição. Tá certo? Com a sentença. Esse que é o ponto. Não estou entrando no mérito se é verdadeiro ou falso. Estou trabalhando com a sentença, com a frase. Tudo bem? Tá? De modo geral, segue-se, então a gente pode convencionar isso aqui para simplificar um pouco a nossa notação, tá? Mas, assim, só para em determinados momentos que a gente vai fazer tal simplificação, isso aí tem que estar explícito, isso tem que estar claro no texto. Se não estiver claro, então a gente vai continuar usando a notação certinho, tá bom? De modo geral, para todo x que pertence a A, equivalente a A. Existe x que pertence a A, é equivalente a A, tá? Mas não tô dizendo, ó, repara, isso aqui tem que ficar claro, repara, isso aqui tem que ficar claro devido ao texto, tá? São situações distintas. Não estou dizendo que para todo x, A é equivalente a existe x A. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que aqui a gente vai adotar uma convenção que, dependendo do contexto, isso aí tem que ficar claro. Tem que depender do contexto, para qualquer fórmula proposicional. Então, para todo x vai ser equivalente a A, desde que fique claro que a gente está usando para todo. Na segunda linha, existe x pertence a A, vai ser equivalente a A, se ficar claro que eu estou usando o existente, que existe. O codificador o existencial. Tá? Não é que... Eu espero que isso aí esteja bem entendido. Tá bom? Então, isso aqui é só uma... as pessoas chamam de abuso de notação. Tá? Então, aqui, ó, repara, eu vou até escrever isso aqui. Dependendo... Vou até escrever aqui. Atenção. Atenção com o contexto. Atenção no contexto. Isso aqui é importante, né? O contexto é importante, né? Entendeu? Então, o contexto é que faz a diferença em qualquer situação, né? Se você olhar atentamente. Então, tem que você ficar atento ao contexto. Tudo bem? Tá? Se não há uma fórmula proposicional qualquer. Tudo bem? Bom, quantificadores restritos. Repare o seguinte. Motivação. Para todo x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Mas, repare, pode ser natural, esse x pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional, real. Então, eu tenho, quando você diz para tudo, qual universo, qual situação está se adequando? Então, existe uma restrição a essa amplitude do quantificador, dependendo, novamente, dependendo do contexto. O contexto a qual esteja trabalhando. Ah, tudo bem? Na matemática, em geral, os quantificadores são restritos a um conjunto. Quando a gente não fala para todo x. Não, a gente fala para todo x real, para todo x complexo, para todo x natural. É assim que a gente procede. A gente diz aonde esse x está localizado. É esse que é o ponto. Então, a gente chama de quantificadores restritos. Há uma restrição à amplitude do quantificador. Como digo, para todo x pode ser qualquer coisa. Tá? E esse qualquer coisa é muito vago. Tá? Então, a gente coloca para todo x, Rx implica P de x. Tá certo? Então, ó, Rx, ó, para todo x, Rx implica P de x. Então, aqui, ó. Então, na matemática em geral. Então, ó, esse aqui é um exemplo, ó, Rx implica P de x. X que pertence aos reais, então, ou outra coisa, um outro conjunto, então ele atende a determinada equação, enfim, isso. Então, para todo x, Rx implica um exemplo, por exemplo, significa x,
que pertence aos reais. Tudo bem? E P de X, ó, vamos ver. RX eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora, ó. IP de X, vamos escrever ele aqui, vamos ver. IP de X é a propriedade, ó. P de X significa a propriedade, ó. Significa a propriedade de X. De X. Habitualmente, assim, em matemática, a gente costuma escrever isso aqui, desse formato assim. Assim. Tá? Para todo X que pertence a R, vale P de X. Tal que P de X. Mas aqui, a gente costuma aqui ó. A gente costuma, em lógica, escrever um pouquinho diferente, mas vamos colocar aqui, ó. Repara. A gente costuma escrever desse formato. Tá? Escrevendo aqui, ó, debaixo do para todo, o conjunto a qual o X está localizado. Tá? Porque a gente vai escrever para todo X, P de X. Então, para todo X que atende a propriedade, que satisfaz a propriedade, P de X, onde R está localizado, onde X pertence a R. Analogamente, a gente também pode escrever isso aqui. Ó, existe, um exemplo aqui, existe Rx e P de X. Tá? Como é a notação disso? Vamos ver aqui a notação. Está aqui. Vou colocar, ampliar aqui para a gente poder enxergar. Aqui, ó. Repara. Ó. A gente indica aqui. Ó. E aqui. Tranquilo? Tá? Bom, antes de a gente prosseguir em falarmos da comutatividade, dos quantificadores existencial, universal, se eles comutam ou não comutam, antes de falarmos também da negação dos quantificadores, vamos fazer uma observação, né? Vamos olhar, vamos fazer duas definições aqui importantes, que é o conjunto verdade e o conjunto universo. Muitos de vocês já devem estar cientes do que vem a ser o conjunto verdade e o conjunto universo. Tá? Só que aqui, agora a gente vai olhar do ponto de vista da lógica. Tá? Vamos contextualizar, né, essa noção que a gente tem do conjunto verdade e do conjunto universo na teoria da lógica. Tá bom? Então, considere A um conjunto e Fx uma fórmula que dependa de X. Tá? O conjunto de elementos, então, ó, o conjunto de elementos de A que tornam f de x verdadeiro, ele é chamado conjunto verdade de f de x associado a A e denotado por f de A. 2. O conjunto A é denominado o conjunto universo e é denotado por U igual a A. Tá? O conjunto A ele vai ser o conjunto universo, que ele possui o quê? Todos os elementos com quais esteja trabalhando. Então, vamos lá. O conjunto dos elementos de A que tornam f de x verdadeiro. Então, você tem lá o conjunto, não é todos os elementos de A que tornam f de x verdadeiro, mas sim os elementos que pertencem ao chamado conjunto verdade. Ok? E o f de x associado a A. E ele é denotado por f de A. Sempre existe o conjunto verdade. Mas por que existe? Sempre vai existir, mesmo uma proposição, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero. X que pertence aos reais, tá? X que pertence aos reais, existe x que pertence aos reais, tá? Tal que f de x, vamos dizer que f de x é igual a x ao quadrado mais 1 igual a zero. Tá, vamos antes. Então, quem seriam os conjuntos de verdade? Seria o quê? Vazio. Vazio. Tá? Então, sempre existe f de A, mesmo que seja vazio. Tá bom? Então, U é igual a... outro exemplo. Ó, vejamos aqui. U igual a N. F de x, x mais 4 menor do que 8. Quem vai ser o conjunto de verdade disso dentro do conjunto do universo?
3, 2, 1, 0, tá? Vamos ver mais alguns exemplos? Então, ó, sempre vai existir o conjunto de verdade, porque tem a possibilidade de ele ser vazio, não tem ninguém, tá? Tudo bem? Tranquilos? Então, ó, continuando aqui. Então, vejamos, ó. Então, vejamos aqui mais exemplos, ó. U igual a Z, f de x, a nossa fórmula proposicional, x mais 4 e x mais 2 menor que 6. Bom, eu quero um valor de x que seja maior que 4 e x mais 2 menor que 6. E aí? Tá? Então, f de z vai ser o quê? Vazio. 3. U igual a r. F de x é igual a x ao quadrado mais 2 igual a 0. Quem vai ser o conjunto de verdade aqui? Menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. 4. U igual a quê? F de x igual a 2x mais 3. 2x mais 3 igual a 0. Quem vai ser o conjunto de verdade aqui? Então, o conjunto de verdade aqui, nessa situação aqui, vai ser o conjunto unitário menos 3 meios. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Então, aqui a gente fez essa pequena pausa para falar um pouquinho disso. E agora a gente vai falar da negação de fórmulas quantificadas. Tudo bem? Então, ó, vamos começar com uma motivação. Uma pequena motivação, ó. Então, vamos lá. Como é que é essa motivação? Vejamos, ó. O professor de lógica, na sala de aula, perguntou aos seus alunos: todos nessa sala de aula são alunos da UFRJ? Sim, respondeu um dos alunos. Mas eu não sou aluno da UFRJ. Esse pequeno texto, esse pequeno texto diz para a gente, né? Eu estou usando o quantificador todos, aqui, né? E eu estou afirmando, ó, todos, eu estou perguntando, todos nessa sala de aula, todas na sala de aula são alunos da UFRJ, da Rural do Rio? Sim, respondeu um dos alunos. Mas eu não sou aluno da UFRJ. Entendeu? O professor, no caso, o professor de lógica, ele é funcionário, ele é um servidor da universidade, mas ele não é aluno da universidade. Então, se você olhar, ele faz parte do grupo que pertence àquela sala de aula, que está, né, localizado dentro daquela sala de aula. Tá bom? E esse que é o ponto. E aí que a gente chega. Então, como é que eu consigo entender isso? Então, qual seria a negação do para todo? Do para todo é que existe alguém que não atende à propriedade. Tá certo? Então, vejamos aqui, ó. Então, de modo geral, para todo x, ó, para todo x, f de x, a negação disso seria o quê? Que existe um x que não atende à propriedade, não f de x. Então, se a gente pensar aqui, bom, como isso, então vou negar aqui, vou tentar observar isso. Então, a negação do para todo, do negação seria o quê? Existe. Então, quando eu nego aqui, não para todo x, não f de x, isso aqui é equivalente a quê? Que existe x e a negação da negação de f de x. Ora, a negação da negação de f de x é o próprio f de x. Então, existe x tal que f de x acontece. Vale f de x. Bom, então a gente pode usar isso. Então, esse exemplo que motivou essa definição acima, essa situação aqui, que eu vou marcar aqui, ó, repara. Essa situação que eu vou marcar aqui, ó, tá? Essa situação aqui, ela serviu para eu caracterizar também a negação da existência. A negação da existência vai ser o quê? Que a negação de existe x, tal que f de x, é que para todo x não f de x. E esse que é o ponto. Então, chegamos aqui. Aqui, ó, a negação. E é esse que é aqui, que é o ponto.
é o que a gente utiliza aqui. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, ó, veja isso aqui, ó. Então, negue, vamos ver alguns exemplos. Nesses exemplos aqui estão ilustrando muito bem essa parte, ó, tá vendo? A negação de para todo existe, P de X, ou não Q de X. Então, eu quero negar isso aqui. Bom, mas ao negar isso aqui, a negação do para todo é o existe. E a negação do P de X é quem? É o não P de X. A negação do ou é o E. Ou a negação da negação de Q de X é o próprio Q de X, que surge aqui o exemplo 1. No exemplo 2, a negação de existe, P de X, que implica Q de X, vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser a negação do existe. Eu troquei por uma equivalência aqui, porque eu não tenho P de X que implica Q de X. Então, eu troco isso por uma disjunção, aquela fórmula de disjunção da equivalência. Então, aí fica muito mais fácil. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos ver. Olha como é que vai ficar a expressão. Então, a negação disso vai ficar para todo. E agora vai ficar a negação de quem? De não P de X ou Q de X. Agora, eu vou ver aqui. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar P de X, certo? P de X. A negação do ou é o E, não Q de X. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Continuando aqui, ó, mesmo, continuando. Não é verdade que todos os humanos são mortais. Uma frase antiga, né? Uma frase dos primórdios da lógica, né? Não é verdade que todos os humanos são mortais. Passando para símbolos, então, se a gente usar humanos, X, então, para todo X, H de X implica M de X. A negação disso quer dizer o quê? Então, ficaria como? A negação de para todo X, o condicional transforma de junção usando aquela fórmula de equivalência, e quando eu passar a negação fica mais fácil. Então, fica aqui, a negação para todo existe. A negação do ou, E. A negação da negação de H de X é a própria H de X. A negação do M de X é não M de X. Então, como é que ficaria? Botando em palavras, já está escrito aqui. Ó, existe um humano que não é mortal. Tudo bem? Tudo bem? Então, ó, existe um humano que não é mortal. Então, ó, repare que é uma formulação. Não é verdade que todos os humanos são mortais. E isso vai ser o quê? Equivalente. Então, existe um humano que não é mortal. Tá? Tudo bem? Existe um humano que não é mortal. Tudo bem? Tranquilos? Temos que digerir um pouco isso, né? Para a gente poder aceitar. Tá? Então, vejamos agora o próximo. Agora, negação de fórmulas com mais de um quantificador. E aí? Como é que a gente vai proceder? Repare. Para todo x, f de x, vamos usar essas expressões, ó, a negação do para todo existe, a negação do existe é para todo. Tá? Então, aqui, ó, nessa situação aqui, negar usando as regras, né? Então, olha como é que vai ficar aqui. Então, você vai negar o para todo, você vai aplicar. Você pode fazer o quê? Parênteses, pulando para parênteses, ó. Para todo x não está mais para fora, codificador, então poderia pensar, para todo x, existe y, p de xy, certo? Então, poderia pensar que aqui, ó, para todo x, em outro parênteses, existe y, p de xy. Então, aqui eu coloquei um parênteses, né? Eu coloquei vários parênteses separando ali, se você olhar atentamente. Mas eu poderia escrever simplesmente, para todo x, existe y, p de xy. A negação disso, então, seria como se tivesse, para todo x, entre parênteses, existe y, p de xy. Certo? Aí nego, aí começo negando. Aí nego de fora para dentro. Então ficaria o quê? A negação do para todo, existe x. A negação do existe y, p de xy, seria o próximo. Certo? Aí eu continuo. Aqui tá. Tem um errinho aqui que eu vou consertar. Deixa eu consertar aqui. Então, vocês estão compreendendo isso aqui? Isso aqui é importante. Tá? Então, ó, só consertando aqui, ó.
existe. Existe o quê? Existe y, tá vendo? Então, neguei aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver. Fazer até de cinza aqui, só para a gente poder visualizar. Estou fazendo esse. Depois, aí apareceu aqui, ó. A negação desse aqui. Aí vou negando, aí nego para cá. Aí vai ficar o quê? Existe x, que eu já tinha, agora a negação do existe y, para todo y, e a negação do p de x, y. Tudo bem? Olha um outro exemplo aqui. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas não é tão complicado assim. Então, a negação para todo x, p de x, existe y, p de y. Então, eu vou negar isso aqui, tá? O para todo x está ligado aqui ao p de x. Implica, existe y, p de y. Então, para todo x, p de x é a negação. Então, como é que eu vou proceder aqui? Bom, repare. Eu vou transformar numa disjunção. É aconselhável você transformar numa disjunção, tá? Para não cair, não cometer erros, tá? Então, se transforma numa disjunção. Então, vai ficar o quê? Um condicional, então vai ficar a negação do antecedente, e aí com o consequente, né? Então, vai ficar isso aqui, então, a negação desse. Então, quando você aplicar a negação, você vai aplicar o quê? A negação para quem? A negação é a negação de para todo x, p de x. Então, negação é para todo x, p de x. Repete. E depois fica a negação de existe y, p de y. Mas a negação de existe y é para todo y. E a negação de p de y é não p de y. E aí acabamos. Chegamos. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Um outro aqui, todos os humanos são sábios. Então, existem animais roedores. E aí, o que vai acontecer? Bom, vejamos. Primeiro passo, vou transformar em símbolos. Para todo x, h de x implica sx. Para todo x, se x é humano, então x é sábio. Implica x sábio. Então, existe y, animais, né, que são roedores. Então, quando eu nego isso aqui, então eu vou negar isso aqui, ó. Novamente, eu vou seguir o conselho de você sempre transformar o condicional numa disjunção, usando aquela fórmula de equivalência. Ao transformar em uma disjunção, obtemos essa expressão aqui. Eu ainda não comecei efetivamente a passar a negação de fora para dentro. Agora eu vou começar. Então, eu começo do quê? Começo com a primeira aqui. Então, a negação da negação para todo x. Então, mantenho isso aqui. E, agora, nego aquela existência aqui. Vou até marcar ele aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Nego esse. E a negação da existência é o quê? Ó, tá vendo? Vou começar aqui, ó. Então, coloquei a simbologia, a negação aqui. E vou trocar aqui, ó. Tá vendo? O para todo. Tá vendo? Para todo y, não há de y e ry. C só C, para todo x, h de x, implica s de x, e para todo y, agora eu vou passar a negação para dentro, a negação do e, vai ficar o, então vai ficar a negação de cada proposição, então vai ficar de cada fórmula proposicional, então vai ficar não há de y ou não r de y. Passando para o próximo, para todo x, h de x implica s de x, e para todo y, a de y implica não ry. Tranquilo? Tranquilo isso? Ah, professor, mas e essa última ali? Não entendi. Repare, novamente, a gente está... Antes eu não tinha transformado o condicional numa disjunção, usando aquela forma de equivalência, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou olhar a disjunção e transformar ele no condicional, chegando a isso. Então, aqui, ó. Aqui eu mantenho essa expressão, ela permanece inalterada. Deixa eu fazer aqui melhor aqui. Cadê? Essa expressão, ela permanece inalterada, se você olhar bem, mas o que muda é essa. Para todo y, se y é animal, então não é roedor. Em palavras, ó, todos os humanos são sábios e todos os animais não são roedores. Não estou entrando no questionamento dos valores lógicos. Aqui não é isso. Essa intenção, ela pode ser verdadeira ou falsa, isso não importa. Mas os elos, as conexões lógicas, isso que a gente está analisando.
pode-se usar regras anteriores para fórmulas quantificadas com qualquer número de variáveis. Pode usar as mesmas regras para qualquer número. Só lembrando que o para todo vai virar existência, a existência vai virar para todo, e respeitando isso aqui, tá? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Aqui, não podemos esquecer um detalhe, ó. Tá vendo que a fórmula, apesar de envolver 3 variáveis, aqui fica a negação, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar bem nítido, tá? Isso aqui é importante, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se vai ficar legal. Pronto, deixa eu ver. Aqui. Tudo bem? Deixa eu colocar em cinza, a gente vai ver, ó. Então, para todo x, existe y, para todo z, f de x, y, z. C só C. A negação disso aqui vai ficar o quê? Existe x para todo y, existe z, negação de f de x, y, z. Então, pode pensar nesse formato aqui. Tá? É até mais simples, tá? Mas eu gosto de trabalhar com esses parênteses só para não... Um que o pessoal já está acostumado. O outro é que fica uma notação mais... como é que eu vou explicar isso para vocês? A notação de cima é a notação do Castruccio. Então, ela fica uma notação mais suave, né? Na verdade, só para tentar suavizar, tá? Porque fica uma notação muito formal, tá? Então, ó, exemplo, ó, negar utilizando as regras aqui. Então, o que diz essas regras? Para quaisquer, deixa eu ver aqui, A, B e C, se X está entre A e C, então B está entre C e A. E aí? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, essa situação aqui. Bom, então, em primeiro lugar, para quaisquer A, B e C, se A, B está entre A, C, então B está entre C e A. Primeiro, vamos convencionar o seguinte. Esse termo, B está entre A e C, eu vou escrever ele assim, A, B e C. E B está entre C e A, eu vou escrever C, B, A. Eu só preciso ter isso, essa notação clara, tá? Então, aqui, ó, vejamos como é que vai ficar. Então, aqui. Para todo, ó, eu vou negar isso aqui. Para todo quem? A, B e C. Já sei onde eu estou trabalhando, tá? Estou trabalhando dentro da geometria plana, tá? Estou trabalhando no plano. Aqui, ó. E a nossa proposição aqui. Eu vou colocar um parênteses só para poder fazer a distinção. Então, A, B, C. A, B, C indica o quê? Que B está entre A e C. Implica que C está entre B e A. Tá? Bom, equivalente. Isso aqui vai ser equivalente ao quê? O para todo vai virar existente. Então, existe A, existe B e existe C. E a negação de quem? Disso aqui. Tudo bem? Seguindo o meu conselho de sempre transformar o condicional em uma disjunção, chegamos a quem? Chegamos a isso. Ó. Não A, B e C, ou C, B, A. Agora, eu vou fazer o quê? Existe A, existe B, existe C, e, ó, não. Quando passar esse não para dentro do parênteses, vai ficar não, não, ABC. Ou seja, não ABC indica ABC. Ou seja, que B está entre A e C. E não CBA. Ou seja, não é verdade que B está entre C e A. Tudo bem? Então, se você lembrar a frase original, a negação ficaria como? Existem ABC pontos, né? Tais que B está
entre A e C e B não está entre C e A. Tranquilos? Tá claro? Outra situação. Outra situação. Então, aqui, ó. Aqui, então, como é que ficaria aqui? Eu quero negar que existe X, existe Y para todo Z. P de X, Y implica P de Z ou R de X. Bom, ao negar isso aqui, como é que ficaria aqui? Ficaria para todos. Existe, tornaria para todo. Para todo X, para todo Y, existe Z. E a negação de quem? De P de X, Y, P de Z ou R de X. Tudo bem? Seguindo novamente o meu conselho, vamos transformar o quê? O condicional em disjunção. Tudo bem? E aí? Transformamos em disjunção. Vou colocar um parênteses aqui, mas não haveria necessidade. Vamos ver. Aqui. Porque quando você aplicaria, eu poderia aplicar a negação por ou e daria ele. Mas vamos fazer devagar, tá? Então, aqui ficaria como? Deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Só para não misturar aqui. Então, aqui, ó. Para todo x, para todo y, existe z, a negação ficaria o quê? Não. P de x, y, ou, melhor, perdão, não é o, é e, porque quando você nega o ou, ele vira e. Não, P de z ou R de x, certo? Para todo x, para todo y, existe z. Não P de x, y, vai ser quem? P de x, y. E a negação de P de Z, negação do ou vai ser E, então vai ficar não P de Z, coloco parênteses aqui, e não R de X. Ora, mas isso por sua vez, repara, se a gente tirar o parênteses aqui, vai se tornar o quê? Para todo X, para todo Y, existe Z, P de X, Y e não de P de Z e não de R de X. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilos? Tudo bem? Tudo bom? E da onde? Vamos ficar com o quê? Tá? Ah, mas tem um detalhe aqui importante, né? Que é isso aqui. Tá? Então, aqui a gente tirou o parêntese. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui, para todo x, para todo y, existe z, p de x, y, certo? E o que mais? Tem um detalhe aqui, vamos ver. Onde é que está o detalhe? Um detalhezinho, ficou faltando, mas estão aqui. Então, aqui está correto. Tá? Tudo bem? E não, ou não de PZ, né? Mas assim, a gente poderia também pensar fazer em outra forma, né? Seria melhor, mas em vez de fazer assim, né? Que eu transformei, né? Eu abri aqui, a gente poderia fazer diferente, né? Deixa eu ver aqui. Poderia manter, né? Não. É o único jeito de fazer dessa forma mesmo. Então, vamos deixar aqui. P de Z, não P de Z e não R de X. E aí, encerra. Tudo bem, pessoal? Tranquilos?
Bom, essa parte final é uma parte importante, porque ela vai fazer menção justamente a esses comutadores, esses quantificadores, perdão, os quantificadores, que, por exemplo, para todo x e para todo y, eles podem comutar, mas o problema é o existe z, tá? Então, é esse que é o problema. Então, comutadores de mesma espécie, em geral, eles vão comutar. Comutadores de espécies diferentes, de novo, perdão, vamos lá, de novo, recapitulando, computadores de mesma espécie sempre comutam. Quantificadores de espécies distintas, em geral, não comutam. Tranquilo? Então, de novo, só para ficar bem claro, quantificadores de mesma espécie comutam e de espécies diferentes, em geral, não comutam. Ou seja, quando você vai para todo, eles vão comutar. Existe, eles vão comutar. Para todo, existe, e existe para todo, em geral, não comuta. Tá? Esse aqui é o ponto. Isso é, então, a comutatividade e não comutatividade dos quantificadores. Então, aqui ela fala, quantificadores de mesma espécie podem ser comutados. Quantificadores de espécie diferentes não podem, em geral, ser comutados. Claro, porque esse em geral, que pode, salvo alguma exceção, isso depende da proposição que você esteja trabalhando, da fórmula proposicional que você esteja trabalhando. Por isso que é em geral, não sempre. Não a palavra sempre, né? Tá. Então, para todo x, y, x pertence a z e x pertence a z e y pertence a z, x mais 3y é igual a zero. Para todo x que pertence a z e y pertence a z, x mais 3y. Repare, então, pode trocar. Para todo x, para todo y, não vai fazer diferença. Lembrando que eu não estou olhando o valor lógico. Também não estou olhando a proposição, a fórmula proposicional. Tá? Existe y, existe x, tal que a diferença x menos y é igual a 8. Existe x, existe x, existe y, tal que x menos y é igual a 8. Tá? Aqui não faz nem menção aonde esse x está localizado. Tá? Mas aqui você percebe que comuta. Então, aqui, exemplos de quando comutam, quando os quantificadores eles comutam. Tá? Então, uma situação aqui que enfim. Tá? Exemplos 2, para todo x, existe y. Esse aqui eu acho que é o melhor exemplo para você falar que o comutador não, estou falando comutador, mas é quantificador, perdão, o quantificador, ele mesmo de espécies diferentes não comuta. Então, o quantificador, então, para todo x, existe y, x é filho de y. Repara, x é filho de y. Então, para todo x, existe um y que é filho. Não, x é filho de y. Isso é verdade, pois toda pessoa tem um pai. Tá? Então, dado isso, toda pessoa, né, tem um pai. Então, dado uma pessoa, existe. Então, vai haver, né? Então, existe um filho. Né? X é filho de y. Para todo x, existe um pai. Tá? Estamos chegando perto do Dia dos Pais, né? Existe y para todo x, tal que x é filho de y. Ah, está escrito aqui. Isso vai ser falso, né? Então, ó, existe um y, existe uma pessoa, e para todo x, tal que x é filho de y. Então, todas as pessoas teriam que ser filhos do mesmo pai.
Então, ó, pois existir uma pessoa que seria pai de todos. Tá? Tudo bem? Então, é uma situação aqui que a gente vê que os quantificadores não comutam. Tá? Para todo x, existe y, e isso aqui, ó, x que pertence a reais e y que pertence a reais. Então, para todo x real, existe um y real, tal que x mais y é igual a 1. Isso aí vai ser verdade. Pois, dado x, existe y que pertence a real, tal que x mais y é igual a 1. Por outro lado, não vai ser verdade que existe y, né? Não existe y, tal que para todo x, x mais y é igual a 1. Existe um, tá vendo? Existe um y, tal que para todo x, x mais y é igual a 1. Isso aí vai ser o quê? Falso. Pois existe y que pertence a reais, tal que, pois, afirma o quê? Que existe um y que pertence a reais, então que para todo x real, e somado com esse y, tem que dar 1. Esse que é o ponto, tá bom? Tranquilo isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E a gente se vê na próxima, tá bom, pessoal? Então, ó, então vamos lá, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.